Aonde nós estaremos após a morte? Será que estaremos conscientes em algum lugar no mundo espiritual? Ou estaremos dormindo o sono da morte? Saiba o que diz a Bíblia após a vinheta. A paz de Deus e a sua graça bendita esteja dentro do teu coração. Eu recebi várias perguntas de irmãos e pessoas me perguntando aonde nós ficaremos após a morte. A nossa alma ficará dormindo ou consciente em algum lugar? Existem muitas denominações que se baseiam em versículos isolados e também se escoram na parábola do rico e Lázaro, afirmando que a alma continua consciente após a morte, que os crentes salvos estão no paraíso aguardando a ressurreição e os ímpios estão no inferno sendo torturados pelo diabo e seus demônios. Primeiro que a parábola do rico e do Lázaro é uma narrativa alegórica. Os que acreditam na consciência do ser humano após a morte, se baseando na parábola do rico e do Lázaro, eles construíram essa crença e essa doutrina em cima de uma areia movediça. Porque o que não tem uma consciência sólida nas escrituras, baseada nas escrituras sagradas, é como se estivesse crendo em algo que está colocado em cima de uma areia movediça. A parábola do rico e do Lázaro, que está em Lucas, no capítulo 16, do versículo 9, foi uma repreensão que o Senhor Jesus deu nos fariseus. Sempre o Senhor Jesus repreendia os fariseus. O Senhor Jesus dava socos metafóricos nos fariseus. E essa parábola foi mais uma que o Senhor Jesus usou para censurar os fariseus e criticar a ganância e a avareza que eles possuíam dentro de si. Os fariseus naquela época acreditavam que os pobres eram pessoas desmerecidas por Deus, desprovidas da benção e do favor de Deus, e que os ricos eram pessoas abençoadas por Deus, que tinham o favor de Deus. Então a parábola do rico e do Lázaro não dá consistência e nem dá base bíblica para se acreditar que uma pessoa continua consciente, a sua alma continua consciente após a morte. Porque as escrituras afirmam claramente que a alma do justo, ela descansa, ela dorme um sono após a morte. Então a alma fica inconsciente entre a morte até a ressurreição no último dia. Existem vários versículos no Antigo Testamento que provam que o homem ou a mulher, a alma, ela não tem consciência após a morte. Vou citar aqui alguns versículos para você que provam que a alma passa por um período de inconsciência na morte. Eclesiastes capítulo 9, versos 5, 6, 7 e versículo 10. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram e já não tem parte alguma nesse século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão, e bebe com bom coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Tudo quanto te vieres à mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência e nem sabedoria alguma. Você pode dizer, mas isto é no Antigo Testamento. Mas existem versículos no Novo Testamento que confirmam o que eu acabei de citar aqui para vocês. No Evangelho de João, capítulo 5, no versículo 28 e 29, diz assim: Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Se a pessoa morre e fica consciente em algum lugar no mundo espiritual, ou no paraíso ou no inferno, seria inútil ou escuso a ressurreição do último dia, não acham? O próprio Senhor Jesus, nos versículos que eu acabei de ler, ele fala sobre a ressurreição do justo para a vida eterna e a ressurreição do ímpio para a condenação eterna. Se você for ao dicionário e buscar o significado da palavra ressurreição,
você vai encontrar que ressurreição é restituir a vida, fazer ressurgir, ou seja, acordar a alma da inconsciência na morte. Muitos vão dizer, mas Jesus falou com o ladrão da cruz e disse, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Não sei se você sabe, mas esta preposição que, contida nesse versículo, não consta nos textos originais do grego. E uma vírgula muda tudo, muda o sentido da palavra. Veja bem o que uma vírgula pode fazer em uma frase. Na verdade te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. Agora veja a vírgula sendo colocada de uma maneira correta que harmoniza esse versículo com o restante das escrituras. Na verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Jesus disse, na verdade te digo hoje, que ele estava falando naquele exato momento, naquela hora, que o ladrão convertido na cruz estaria em um futuro não muito distante com ele no céu. Porque Jesus, em João capítulo 6, no versículo 40, ele diz que todo homem que ir até o Filho e crer nele, seja ressuscitado no último dia, no dia da vinda do Senhor Jesus. Por que esse ladrão convertido na cruz seria melhor que os outros? Porque só ele iria direto para o céu sem ressuscitar. E Jesus não foi para o paraíso naquele dia. E nem levou o ladrão convertido junto com ele. Em João capítulo 20, versículo 17, quando Jesus encontrou Maria no sepulcro, o Senhor Jesus disse a ela, não me detenha porque eu ainda não subi para meu Pai. Nessa ocasião, o Senhor Jesus já havia ficado 3 dias na sepultura. Ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e diga a eles que eu irei subir para o meu Pai, o meu Deus e o vosso Deus. Mas o apóstolo Paulo disse lá em Filipenses 1:23 que era melhor partir para estar com o Senhor. Sim, o apóstolo Paulo aos Filipenses capítulo 1, versículo 23, ele disse, mas em ambos os lados eu estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto ainda é muito melhor. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8, Paulo também diz, mantemos a confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. A verdade é que estas duas exclamativas do apóstolo Paulo, ele falava de estar com Cristo na ressurreição. Ele falava de estar com Cristo na ressurreição do último dia. Muitos duvidam da capacidade intelectual do apóstolo Paulo, porque em um versículo ele mesmo disse, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, no qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele grande dia, não somente a mim, mas a todos aqueles que amarem a sua vinda. 2 Timóteo capítulo 4, versículos 6 ao 8. O apóstolo Paulo tinha consciência que ele iria receber o prêmio da justiça naquele grande dia, no dia da volta do Senhor Jesus, no dia da ressurreição, e não após a sua morte. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, diz que no momento da volta do Senhor Jesus, os vivos transformados e os mortos em Cristo ressuscitados serão arrebatados juntos. Os mortos irão para o céu junto com os justos, os cristãos salvos que estarão vivos na ocasião da volta do Senhor. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, os mortos em Cristo irão ressuscitar, voltarão à sua consciência, deixando claro que ninguém está no céu ainda. Se você gostou desse vídeo, deixe o teu like. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se. Estamos já com 90 mil inscritos, rumo aos 100 mil inscritos aqui no canal. Compartilhe com amigos, com familiares e com todos aqueles que você tem prazer de transmitir as coisas de Deus. Termino te saudando com a paz de Deus, o nosso eterno Criador, e mandando um ósculo santo da caridade dentro do teu coração. Deus abençoe, até um próximo vídeo.